Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Felipe, sou pastor aqui na CIBA, Segunda Igreja Batista em Aracaju, e eu venho por meio desse vídeo trazer uma devocional para você. Eu queria que você pensasse comigo nessa devocional de hoje a respeito do tema oração. E a respeito desse tema, eu gostaria de já te fazer uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Qual espaço esse tema oração ocupa na sua vida? E a partir, então, dessa devocional, eu queria que você refletisse sobre a sua vida de oração e queria que você refletisse juntamente comigo a partir do texto da oração de Ana. Por isso eu te convido a você abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 10. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? A palavra do Senhor diz a partir do verso 1, capítulo 2 de 1 Samuel. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é um Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Os arcos dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura, dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar com os príncipes. Ele dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o seu mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Esse texto que nós acabamos de ler é escrito por Ana. Ana escreve esse texto após receber do Senhor uma grande bênção. Quando nós voltamos uma página das Escrituras para o capítulo 1, de 1 Samuel, nós vamos ter o relato de Ana. Ana é uma mulher que era estéril, que sofria por sua rival em casa ter filhos e ela não. Em um dado momento, Ana sobe para o templo do Senhor. E lá no templo, Ana faz uma oração. Essa oração está descrita no capítulo 1. Depois você pode dar uma lida lá. Nessa oração, Ana se derrama diante do Senhor. Ana coloca todas as suas queixas diante do Senhor. E ela faz um voto juntamente com o Senhor naquele momento. Ela diz ao Senhor que se o Senhor abrisse a sua madre, se o Senhor desse filho a ela, ela então consagraria esse filho ao Senhor. Ela então, depois desses votos que ela faz ali no templo, ela vai para casa, se deita com seu marido e engravida. Após um tempo, depois da criança ter nascido, Ana então vai cumprir o seu voto. Ela pega seu filho juntamente com a oferta e sobe ao templo. E lá no templo então ela oferece um menino para que ele sirva na casa do Senhor e também leva as suas ofertas. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, com Ana, é que diante do Senhor nós devemos derramar nossa vida em oração. O capítulo 2, que nós acabamos de ler aqui, é o relato de Ana após receber a bênção do Senhor, que foi gerar filho. E muitas coisas nós aprendemos nesse texto. O conteúdo da oração de Ana é um conteúdo muito rico. Aquilo que Ana traz aqui na sua oração, na sua poesia, no seu salmo é muito rico. A gente pode dizer que Ana era uma grande teóloga. Ana conhecia muito ao Senhor. Veja comigo. Aí no verso 1, Ana inicia dizendo que Deus é a verdadeira fonte da sua alegria, a verdadeira fonte de toda a salvação. Ela diz isso aí no verso 1. Ela vai dizer: minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Ana sabia que a libertação dela estava no Senhor. Ela está fazendo tudo isso através da oração.
Ainda, outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus é incomparável em santidade. A própria Ana vai dizer isso em sua oração. Ela vai dizer no verso 2, não há ninguém santo como o Senhor. Ana reconhece que o Deus o qual ela ora é um Deus santo. Outra lição que nós aprendemos com Ana está aí no verso 3, que ela vai falar da onisciência de Deus. Ela vai falar que Deus sabe de todas as ações humanas. E veja, meus irmãos, tudo isso que Ana está descrevendo, ela está descrevendo isso em um ato de oração. Ela está orando, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a onisciência de Deus, reconhecendo que Deus é a fonte da sua felicidade. Mas a oração de Ana não para. E aí no verso 4 ao verso 5, Ana vai dizer que Deus produz verdadeiras reviravoltas na vida das pessoas. Aquele que era pobre passa a ter recurso, aquele que não tinha alimento passa a ter alimento, e até mesmo aquela que era estéril agora passa a ter filhos. Deus então faz uma reviravolta na vida de Ana, e o que a gente percebe é que a oração é esse combustível para que Deus então possa agir nessa reviravolta na vida de Ana. Eu queria te perguntar, você precisa de uma reviravolta na sua vida? Você precisa de um milagre, de uma transformação na sua vida? Eu posso te dizer, meus irmãos, que a distância entre o seu milagre e aquilo que Deus pode fazer na sua vida é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Talvez você ainda não recebeu o milagre, talvez você ainda não recebeu a transformação porque você não fez como Ana. Você não foi na presença do Senhor e se derramou em oração. Você tem a oportunidade então de fazer isso. Mas algumas coisas ainda aprendemos mais a respeito dessa oração de Ana. Versos 6 a 8 nós vamos aprender que Deus age providencialmente na história. Ana reconhece que foi Deus quem criou o mundo. Ana reconhece que é Deus quem sustenta o mundo. E Ana reconhece que Deus é o Deus da história. Então você deve refletir a respeito disso. Se você tem alguma queixa, se você tem algum pedido para fazer ao Senhor, faça, porque Ele é o Senhor da história. E ainda, caminhando já para o final da nossa devocional, no verso 9, Ana sabe que o Senhor é um Deus que traz juízo. Ela sabe que é o Senhor quem julga todas as causas. E Ele julga as nossas causas, muitas das vezes, por meio das nossas orações e das nossas queixas. Ana então vai finalizar essa oração no verso 10, dizendo que o Senhor fortalece o seu ungido. No verso 10, Ana vai dizer o seguinte: aquele que se opõe ao Senhor será despedaçado. Ele trovejará do céu contra ele. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Ana está apontando para algo além dela. No período de Ana ainda não tinha rei, mas Ana está apontando provavelmente para um rei que seria o rei Davi, o ungido do Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Davi então vem, mas algo muito interessante nós podemos ver através da história bíblica que Davi apontava para um rei ainda maior que ele, que era Cristo Jesus. Pedro vai dizer isso em Atos capítulo 2, que Davi morreu, seu túmulo estava ali, mas Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e não era possível mais encontrá-lo ali porque ele tinha ressuscitado. E essa é a certeza que nós temos, que as nossas orações serão ouvidas, que o nosso Cristo Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convoco através dessa devocional para você sair daqui hoje decidido a transformar sua vida de oração. Você tem um Senhor que é poderoso, você tem um Senhor que é onisciente, tem um Senhor que tem a história em suas mãos, que governa a terra, e você tem um Senhor que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Queria que essa palavra tocasse no seu coração e que você pudesse, então, sair daqui renovado e desejoso a querer mais do Senhor. Que essa oração de Ana possa ser um combustível para mudarmos também a nossa vida de oração e desenvolver a prática da oração na nossa vida diária. Essa é a devocional que eu gostaria de deixar para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.